Quanto que a gente gasta com alimentação na Via de Francesco? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa pergunta que alguns peregrinos têm me feito, tanto aqui quanto lá no Instagram. Se você não conhece o Instagram, é @caminho de São Francisco, segue lá também. Ou aqui nos comentários também, né, se você tiver alguma dúvida. E quanto é que custa, então, né, muitos peregrinos têm me perguntado, né, a alimentação lá na Itália, na peregrinação, porque às vezes é um pouco diferente, né, o quanto que custa a se alimentar em Roma, por exemplo, né, em Florença, em Veneza e nas cidadezinhas pequenas do Caminho de São Francisco, né, nas comuni, como eles falam, né, as città, pequenas piccole città. Eu estou estudando italiano, inclusive, gente, se vocês não perceberam. Mas vamos lá, então, hoje eu vou falar sobre o custo com alimentação, vou tentar trazer uma média para vocês. Aproveito para pedir para você seguir o canal, se você é um peregrino, se você é uma pessoa que está aí querendo fazer a Via de São Francisco, né, o Caminho de São Francisco de Assis, na Itália. Essa página, este canal é especial para isso. Eu já fui 3 vezes, né, para o Caminho de São Francisco, em 2022, 2023, 2024. Enfim, eu fiquei viciada, talvez eu volte para fazer alguns outros últimos trechinhos que faltam neste ano, quem sabe. Então a sua participação é muito legal, me ajuda, me anima para continuar gravando os vídeos, né, porque é um projeto que eu tenho feito aos poucos, mas com bastante carinho, né, e realmente fico muito feliz, né, sempre que tem pessoas que estão participando, e aí ajuda o YouTube a entender também que o vídeo é bom, né, que o conteúdo é relevante, e outras pessoas podem ter acesso e cada vez mais fazer esse caminho maravilhoso, né, gente, desse santo iluminado que nos inspira tanto a viver uma vida mais simples, em meio à natureza, enfim, é tudo isso. Mas vamos lá, vamos falar então sobre a questão dos valores. Gente, primeira já vou antecipar para vocês para dizer que eu não sou a melhor das referências, porque eu sou vegana. Ou seja, vegana é aquela pessoa que não consome nenhum produto de origem animal. Então, quando eu estou na Itália, eu não posso consumir, eu não consumo por opção própria, eu não consumo nem queijo, nem leite, nem carnes. E isso faz com que a minha alimentação seja um pouco diferente, tá? Mas mesmo assim, por estar lá, por visitar a Itália com tanta frequência e por fazer a Via de Francesco todos os anos, eu sempre olho ali os menus, eu sei mais ou menos o preço dos pratos, né? Quanto é que custa comer lá na Itália. E eu também fiz o caminho de Santiago de Compostela, né? Em 2024, né? Então eu sei mais ou menos a comparação com relação ao Caminho de Santiago de Compostela, que é um pouco mais econômico também neste sentido da alimentação. Por quê? Porque na Itália não há com tanta frequência o chamado menu peregrino, né? Que é aquele menu que geralmente ele é mais econômico, ele é um combo, né? Que já vem a entrada, né, o acompanhamento e o contorno, como é que eles falam lá, né, que é o primeiro, o segundo, né, que eles falam primo, secondo e contorno, né, o segundo e contorno prato. Então, a gente aqui não tem no Brasil esse tipo de nomenclatura, mas lá eles comem essas 3 entradas, a gente aqui costuma receber tudo junto ao mesmo tempo, né, lá não. Enfim, e na Itália, esse combo, para os peregrinos, acaba não sendo tão econômico quanto é no Caminho de Santiago de Compostela. Então, gente, como é que funciona? Na Itália, eu já falei sobre a questão das acomodações, né? Mas as acomodações na Itália, elas também não são em albergues, na maioria das vezes, né, como é no Caminho de Santiago, então a gente acaba ficando num B&B, que é uma casa de família, uma casa privada, que tem ali os quartos, que oferece os quartos, e geralmente já vem com o café da manhã incluído no preço. Então, geralmente a gente paga ali de 30 a 35 a 40 a 45 euros, não menos do que isso, é muito raro a gente pagar menos do que isso na acomodação para dormir, né, o que já é uma diferença gritante com relação ao Caminho de Santiago de Compostela, né, onde nos albergues geralmente a gente gasta ali, eu tô falando agora do preço dos albergues, eu já gravei um vídeo para falar sobre isso, mas é mais porque, para poder falar do café da manhã, tá, gente? Porque lá em Santiago de Compostela existem albergues a 8 euros, 10 euros, 12 euros, né, isso com preços aí de 2024. E já no Caminho de São Francisco isso não existe. É a partir de 20 euros para dormir, tá? Isso quando são doações
nas acolhentes religiosas, né? As acolhentes religiosas que eles chamam, né? Eu tô falando um pouquinho italiano também, gente, porque quando vocês forem começar a pesquisar, vocês vão ver que não tem nada em inglês, não tem nada em português, muito menos, obviamente. Então tem que saber um pouquinho aí de italiano para entender, para poder até mesmo fazer as reservas, né? Então essas acolhentes, né, que são vamos dizer assim, hospitalidades, né, religiosas, que às vezes a gente tem ali num mosteiro, num monastério, num convento, numa igreja, né, que eles reservam alguns quartinhos para os peregrinos, né, que na verdade não são para os peregrinos. Geralmente esses lugares já são para as pessoas que vão ali naquela região fazer algum retiro espiritual, né, então freiras, frades, padres, né, que estão passando por aquelas cidades. Então a maioria das vezes a gente dorme nesses quartos que essas pessoas que fazem esses retiros e essas visitas dormem também, né? Então não é que há na maioria das vezes não é pros peregrinos. Agora que está começando a ter mais peregrinos, eles até têm um ou outro lugar que já está mais acostumado a receber os peregrinos, mas geralmente não é uma estrutura para peregrino, né? Então alguns têm umas beliches ali, mas a maioria das vezes são camas mesmo, normal, né, com lençol, com cobertor. Eles oferecem às vezes até uma toalhinha, né, limpinha, né, diferentemente do Caminho de Santiago, onde isso não existe, né, gente? E aí, voltando para o assunto das comidas, e aí, na maioria das vezes, tem o café da manhã incluído nesse valor que eu falei para vocês, né? Às vezes eles cobram 5 euros a mais para o café da manhã, né? Não muito mais do que isso, 5, 8 euros, 10 euros, assim. Mas, na maioria das vezes, então, você vai pagar ali de 30 a 35, a 40, 30 a 35 quando é bom, tá? Quando é econômico. E 35 a 45 quando já está um pouquinho ali acima. Às vezes eu cheguei a pagar 50 euros em algumas comunes, né? Ou burgos, como eles falam, né? Que são aqueles lugarzinhos, aquelas cidadezinhas, né, em português a gente diria assim, né, históricas, nos topos das montanhas, onde tem um castelo, que na época né, medieval, ou nos séculos passados, né, era ali onde vivia uma comunidade e tudo mais, né, tinha ali enfim, um reino naquele castelo, né, e hoje em dia são lugares extremamente turísticos, e por conta disso, né, a Via de Francesco acaba passando por alguns desses lugares e o valor acaba ficando um pouco elevado, tá? Sobretudo em trechos que não são tão populares, né? Por exemplo, quando eu fiz na Emília-Romana, o caminho de Rimini a Laverna, né? São 5 etapas, cerca de 120 quilômetros, que você faz na Emília-Romana, né? E ali, gente, tem pouquíssimos peregrinos e são muitos desses lugarzinhos muito turísticos. Então eu lembro que eu paguei 50 euros para dormir, né? Às vezes num quarto normal, assim, de uma pousada, não é nem um hotel, assim. E aí não tinha nem café da manhã nesse dia. E aí eu tive que comprar o meu café da manhã realmente no mercado, no mercadinho ali, né? E aí, como eu sou vegana, o que eu faço, né? Então, assim, gente, então esse é o valor, às vezes, das acomodações que já incluem o café da manhã. O café da manhã deles não é como o café da manhã no Brasil. Raramente a gente vai encontrar ali uma mesa com frios, com pão, manteiga, queijo, né, leite, iogurte, granola, que a gente está acostumado, né? Para eles, geralmente, o que é? Um croissant, né, que é o corneto, que eles falam, e um cappuccino ou um café com leite, né? Geralmente esse corneto é doce, inclusive, né? E não é sempre que vai ter frutas, né? Em alguns lugares eles oferecem a fruta, mas geralmente é o corneto com uma manteiga, uma geleia, né? E esse cappuccino ou um chá, de vez em quando tem um suco que não é do natural, é aqueles sucos né, industrializados, assim. Então, esse café da manhã da Itália deixa a desejar para nós que estamos acostumados com uma coisa um pouco mais farta. Né? E aí, às vezes, a gente vai pagar 5 euros, 8 euros para isso. Então, para mim, né, como eu não consumo laticínios, acaba não compensando. Então, o que eu faço? Eu vou no mercado mesmo e aí eu compro banana. Eu sempre como o meu café da manhã, né? Quando eu estou peregrinando, eu tenho uma tigelinha de plástico que eu comprei nessas lojas de produtos esportivos, o meu próprio faquinha e garfinho de plástico, são levinhos, assim, uma colherzinha também, né? E aí eu compro a minha banana, uma aveia, com uva passa, compro uns amendoins ali, gente, faço um café da manhã assim, né? Às vezes eu carrego uma proteína comigo, vegetal, né, que é uma coisa que como eu sou vegano eu tenho que me preocupar, enfim, é algo à parte.
Mas para quem não é, pode parar ali num café, num bar, né, que eles chamam, o café para eles se chama bar, né, então para vocês saberem também. Então quando vocês verem bar, não é um bar que vende bebidas alcoólicas, é um café, né, para eles. E aí pode comprar ali um pão, né, sempre vai ter pão com manteiga, um pão doce, que é muito comum, esses cornetos, esses cappuccinos, né, e vai gastar aí uns 8 euros nesse café da manhã, às vezes uns 10 euros. Então às vezes vale mais a pena ir no mercadinho e comprar mesmo e fazer, sabe, gente? Porque os preços do mercado são similares aos preços do mercado no Brasil, tá? Você só faz a conversão. Não costuma mudar muito, assim. Eu já fui para a Itália várias vezes, então, assim, o preço das frutas, às vezes pode ser um pouquinho só mais caro, mas não é tão gritante. Então, você pode calcular quanto que você gastaria no mercado, comprando um pão, né, comprando uma fruta. Geralmente, você vai ver quanto é que vai ser o seu café da manhã, né. Eu acredito que com 5 euros dá para comprar alguma coisa, né. Você vai comprar uma fruta, porque para ter um café da manhã bacana, né. Na hora do almoço, geralmente a gente não vai ter onde comer no meio da Via de Francesco, não vai ter um restaurante, porque a gente vai estar sempre no meio das montanhas, ou a gente vai passar, às vezes, numa cidadezinha muito minúscula. Se calhar de você estar passando e encontrar um restaurante, mas é raro, gente. Não é que nem em Santiago de Compostela, por exemplo, que as pessoas encontram, né, bares e restaurantes e cafés a todo momento, a cada 5, 10 quilômetros. Não é assim. Né? Na Via de Francesco, às vezes a gente caminha 10, 15 quilômetros, até encontra uma pequena vilazinha, mas às vezes essa vilazinha, ela tá ali no meio, são fazendinhas, no meio de um monte de campos e de plantações, que não tem um restaurante, não tem, entendeu? Então, é importante vocês carregarem. Eu carregava a minha comida no meu almoço. Então, cada um vai saber o que come. Então, você vai ter comprado isso na noite anterior ali no mercado da vilazinha onde você estava, na mercearia, no mercadinho, às vezes, né? Porque nem é sempre que vai ter um mercado grande também. Então, o que eu carrego? Por eu ser vegana, eu sempre carregava, gente, acredite se quiser, uma lata fechada de grão de bico, de feijão, ou aqueles potes, né, de vidro. Eu queria ter uma proteína a todo custo, assim, né, e ficar carregando também muita proteína comigo também era pesado. Então eu carregava, era 500 gramas, querendo ou não, que eu carregava mais, né, nessa latinha, que eu comprava, que às vezes é 1 euro, uma latinha dessa. Aí eu comprava muito daqueles pacotes de arroz, né, de biscoitos de arroz, também sai 1 euro um pacote desse, dura 2 dias, 3 dias. As bananas, as frutas, a gente gasta assim 50, 30 centavos de euro, né, numa fruta, numa banana que você vai pesar ali. Então dá para comprar, sabe, banana, fruta, que mais, né? Aí eu carregava pão, o pão também, às vezes você gasta 1 euro num pedaço de pão, né? Como eles vendem muito pão lá na Itália, você pode comprar junto um salaminho para colocar se você come salame, eu não como, né? E fazer seu lanchinho, umas barrinhas de cereais. Barrinha de cereal, geralmente, eu lembro, assim, eu comprava no mercado, pacote com 3 barrinhas de cereal, assim. Costuma sair 1 euro cada barrinha. É caro, aqui no Brasil também costuma ser caro essas barrinhas, né, gente? Às vezes com proteína vegana, assim, então às vezes até mais barato. Você compra 3,99 euros, vem 4 barrinhas. Então é mais ou menos o preço do Brasil, né? Um pouco, às vezes num lugar um pouco mais inflacionado do Brasil, né? Dependendo de onde você tá. Eu que sempre morei, por exemplo, na cidade de São Paulo, os preços não estavam tão diferentes, assim, se você for comprar um pacotinho de nozes, um pacotinho de castanhas, aqui no Brasil e lá na Itália, se você converter, o preço vai ser mais ou menos a mesma coisa. Lá na Itália, por exemplo, tem muito pacotinho de 200, acho que 200 não, né? Um pacotinho com uma porção, né, dessas castanhas, dessas nozes, assim, por 99 centavos de euro, né? Então, R$ 5 é mais ou menos o que a gente pagaria aqui no Brasil. Vai, vamos pegar? Então, assim, é mais ou menos esses preços, tá, gente? Macarrão é bem em conta, então, assim, por 1 euro, por 2 euros, você pode encontrar um macarrão, você pode, por também 1 ou 2 euros, até menos, você compra um pote de tomate, de molho de tomate, para poder você fazer quando você chegar onde você estiver, dependendo, né? Tem lugares que tem cozinha para cozinhar, alguns não tem, na verdade, não são todos que têm, mas você pode perguntar onde você vai se hospedar, se é possível você usar a cozinha e fazer, né? Porque aí, se você tiver num B&B, por exemplo, vai ter cozinha, aí você pode perguntar. Eu acabava comprando coisas que eu não precisava cozinhar. Então, o que eu fazia? Eu ia tô falando assim, né? Porque às vezes eu carregava, eu tô falando já da janta agora, né, gente? Mas pro almoço, vamos organizar minhas ideias. Era coisas que não dá para cozinhar mesmo. Então eu carregava essas latinhas, eu abria, eu comia crua não, né? Eu comia fria mesmo ali na hora, com esses biscoitos de arroz, às vezes com um pedaço de pão que eu levava, e umas frutas de sobremesa, tá? E carregava nozes e essas coisinhas para ir comendo, barrinhas, para ir comendo no meio do percurso, carregava sempre 2 litros de água, pelo menos, né?
E à noite, aí sim, agora falando à noite, por eu também ser vegana e gostar de comer comidas mais saudáveis, eu preferia ir ao supermercado, na maioria das vezes eu comprava um pacotão dessas saladas que já são lavadas, que costuma custar €1, €1,50, um pacotão de salada. Eu comprava, de repente, mais uma dessas latinhas de lentilha, ervilha aí, que não é tão saudável, né, gente, mas é o que tinha, pra mim, pelo menos. Um pedaço de pão, comprava um tomate, fazia minha salada ali, uma cenoura, às vezes eu comia a própria cenoura, frutas, e essa era a minha alimentação. Às vezes é possível ir jantar num restaurante também. Eu ia de vez em quando. Eles vendem sopas, eles vendem, né, coisas mais assim saudáveis, né? Tem as pastas, né, que é os macarrões, que você pode colocar, pedir o seu molho. Pizza, você pode comprar as pizzas. E quanto é que custa isso daí, né, gente? Se você comprar isolado, não fazer aquele menu que é o primeiro, a entrada, né, o prato principal e o acompanhamento, né, que é o primo, o segundo e contorno deles, né? Se você comprar só, por exemplo, um macarrão, só um prato de macarrão, ou só uma pizza, ou só né? Aí sai mais ou menos, digamos assim, quando é barato, €8, um prato de macarrão, 7, €8, né? €10. E mais caro, uns €15. Só o prato de macarrão. Mais o vinho ou a água vai dar uns €2, €3 ali de bebida, mais às vezes você dá né, a gorjetinha lá, o porcentagem do serviço, que às vezes é €2 que eles cobram pro serviço. Então, gente, vai ser assim, uns 20 e poucos euros por um jantar. Se você pedir os 3, vai sair mais ou menos isso também, um pouco mais caro às vezes, uns €25, né? Porque aí você vai poder pedir a entrada, que às vezes vai ser uma sopinha, aí o prato principal, que pode vir com uma carne, para quem consome carne, uns legumes e tudo mais, né? Ou um macarrão, ou um risoto, que costuma ter muito na Itália, e aí depois custa o acompanhamento, que pode ser uma salada, né? Geralmente a salada vem por último lá na Itália, né? E aí você vai gastar ali seus 20 e poucos euros por vez, né? Enquanto que no Caminho de Santiago de Compostela, o menu do peregrino costuma custar €13, €15 no máximo, né? Então tem essa discrepância, que vai ser €10 a mais por dia, levando em conta que a gente vai ficar às vezes 30 dias caminhando. Se você for fazer o percurso inteiro de Florença até Roma, você vai fazer aí 10 vezes 30, já são €300 a mais no orçamento, que quanto que dá isso em reais, né? Então a gente tem que ir pensando nisso. Gente, eu acabava, né, no Caminho de São Francisco, como eu sempre fiz sozinha, né, e é um caminho que eu sempre fui para uma introspecção, para um contato comigo mesma, eu optava por ir no meu mercado, fazer comprava ali, né, como eu falei para vocês, essas comidas que eu como, e fazia a minha jantinha ali no próprio lugar que eu estava dormindo, né, então era tranquilo, eu sempre fazia isso. Também é possível, esqueci de falar, comprar os sanduíches, né, que é bem comum encontrar na Itália sanduíches. E geralmente os sanduíches na Itália vão estar na casa aí dos €8 a €10, né? Então tem como comprar aquele sanduichão que eles fazem, né, com um monte de mortadela. Mortadela não, né? Presuntos. Mortadela é uma coisa que não sei nem se tem na Itália, nem lembro, mas eu sei que no Brasil tem. Como eu não consumo essas coisas, gente, eu tô bem desatualizada com relação a isso, né? Mas o prosciutto deles, né, que seria o presunto, né, o queijo, tomate, alface, salada, né? Eles fazem uma delícia. Então, também é possível comprar aquelas piadinas, né, que são como se fosse crepes, que são maravilhosos também, maravilhosos. Eu lembro que eu pagava em torno de uns 7, 8 euros uma piadina. E se você for comer duas, vai dar uns 16 euros, né, para você comer duas dessa, porque se você está cansado, você caminhou horrores, 20 quilômetros, 25 quilômetros, você quer encher a pança quando você chega, né, à noite. Então, às vezes eu comia duas dessas, né. Então, é uns 16 euros. Então, calcula aí, gente, mais ou menos assim, uns 5 a 8 euros para o café da manhã. Mas se você for levar o seu lanchinho do almoço, vamos supor que você vai comprar um lanchinho, uma banana, uma fruta, você coloca ali uns 10 a 12 euros para o seu almoço, assim, extrapolando, né? Se você for comprar no mercado, você pode gastar menos. Você pode gastar para o café da manhã e para o almoço uns 12 euros, se você quiser ser econômico, uns 15 euros. E para janta, se você for comer fora, vai ficar mais caro, porque vai ser um restaurante, né? Então você vai colocar ali de 15 a 25 euros, mas você pode comprar só uma pizza, por exemplo, que vai ser uns 10 euros. Então você calcula aí, se você quiser jantar só uma pizza, mas geralmente a gente tá cansado, a gente tá peregrinando, a gente quer coisa saudável, a gente não quer comer só uma pizza todo dia, né? Então, eu sempre gosto de colocar a fruta junto, uma proteína que seja uma proteína, eu como sou vegana, né, eu como uma proteína vegetal, uma sopinha e tudo mais, né? E
As bebidas, para quem gosta de beber, não é tão caro, a taça de vinho, né, lá é mais em conta do que aqui no Brasil mesmo, então às vezes por 2 euros, 2,50 euros, você toma um vinho junto, se você quiser, ou você compra uma cerveja, se eu não me engano, né. E era isso, eu lembro que eu costumava ir no mercado, né, e eu gastava uns 12 euros, uns 12 a 20 euros, eu já comprava tudo assim, eu comprava para o meu, como eu não comia fora, vamos supor que uns 20 a 25 euros por dia era o suficiente. Eu ainda ficava com coisas que eu guardava, né? Porque eu ia no mercado, eu comprava meu biscoito de arroz que durava mais de um dia. Aí eu comprava, às vezes, 2 bananas, uma maçã, tem muita pêssego lá, né? Que é uma delícia. Aí fazia isso. Aí carregava umas uva passas e umas nozes que durava mais tempo, sabe assim? Quando eu via, então, às vezes, uma média de uns 20 a 20 e poucos euros por dia indo no mercado. Agora, se você for comer fora, porque aí nessa minha média, já tinha meu café da manhã, já tinha meu almoço, e eu ia comendo, ia comprando, ia fazendo isso, entendeu, gente? Mas vamos ver para você, né? Você que quiser comer fora, vai sair mais caro. Se você for ficar comendo os cafés da manhã na acomodação ou também fora, vai ficar mais caro, entendeu? Então vai muito do seu bolso, do que você se alimenta, o que é prioridade para você. Espero que eu tenha ajudado. Se você ainda ficou com alguma dúvida, gente, pergunta aqui nos comentários, né? Enfim, se você foi e os preços estão atualizados, estão diferentes, de repente você estava sempre indo no restaurante, quiser ajudar e comentar também, aí a gente vai fazendo um vídeo aí vivo para poder ajudar os próximos peregrinos, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo e bom caminho!